Aos 65 anos, jamais imaginei que passaria minha primeira noite de viuvez dormindo sobre o piso frio e empoeirado de uma garagem abandonada, com as palavras cruéis do meu filho ainda ecoando implacavelmente em minha mente. É exatamente isso que você merece, sua velha inútil e imprestável. E, naquela noite sombria, com a mão trêmula de emoção e nervosismo, girei uma chave enferrujada pela ferrugem do tempo na fechadura de um lugar completamente esquecido, sem jamais imaginar que aquela porta de madeira desgastada escondia o maior e mais impactante segredo do meu falecido marido e mudaria completamente e para sempre o rumo das nossas vidas. A dor da perda de Ricardo, meu companheiro de 40 longos anos de casamento, ainda era um ferimento profundo e pulsante quando me vi brutalmente despejada da minha própria casa pelo meu único e querido filho. O cheiro de creolina e mofo que impregnava aquele espaço abandonado se misturava com o aroma salgado das lágrimas que escorriam silenciosamente pelo meu rosto. Minha respiração formava pequenas nuvens de vapor no ar gelado da madrugada, enquanto meus dedos gelados e trêmulos seguravam firmemente aquela chave misteriosa que mudaria tudo. Tudo começou exatamente 2 semanas e 3 dias após o funeral solene e comovente de Ricardo. No escritório elegante e tradicional do Dr. Mendes, o advogado de longa data e confiança absoluta da nossa família, eu estava vestida com o mesmo vestido preto de luto que havia usado no velório, enquanto Lucas, meu filho de 38 anos, exibia um terno impecável e caro de corte italiano, que parecia muito mais apropriado para uma importante reunião de negócios do que para a solene leitura do testamento de seu próprio pai. A minha esposa Helena, leu o advogado com voz monótona e profissional, ajustando seus óculos de leitura sobre o nariz. Deixo a propriedade localizada na Rua Industrial Coronel Santos, número 1420, consistindo na garagem e todo o seu conteúdo, sem exceção. Uma garagem? Após 4 décadas completas de casamento, anos de companheirismo, amor e cumplicidade, Ricardo me deixava simplesmente uma garagem empoeirada e esquecida. Fiquei completamente atordoada demais para conseguir falar, confusa demais para questionar ou compreender o porquê daquela decisão aparentemente nonsense. Ao meu filho Lucas, continuou o doutor Mendes, virando a página do documento legal. Deixo nossa cobertura de 200 metros quadrados na Barra da Tijuca e minha carteira principal de investimentos e aplicações financeiras. Senti imediatamente o aperto da mão grande e forte de Lucas no meu ombro direito, com uma pressão excessiva e quase intimidadora, enquanto ele se inclinava graciosamente para sussurrar próximo ao meu ouvido. Não se preocupe nem se aflija, mãe querida. Eu vou garantir pessoalmente que a senhora seja muito bem cuidada e protegida. Mal sabia eu, naquele exato momento, o que aquelas palavras aparentemente carinhosas realmente significavam e qual seria seu verdadeiro propósito. Naquela mesma noite fria e chuvosa, ao retornarmos para o que eu ainda ingenuamente considerava minha casa legítima, a cobertura luxuosa com vista panorâmica para o mar cristalino que Ricardo e eu compartilhamos amorosamente nos últimos 15 anos, Lucas calmamente colocou minha mala de viagem velha e desgastada bem na entrada principal do apartamento. Acho muito melhor que a senhora encontre urgentemente outro lugar adequado para ficar, mãe, declarou ele com uma frieza que me gelou a espinha. A cobertura é exclusivamente minha agora. Está tudo devidamente especificado no testamento oficial. O tom calculista da voz dele carregava aquela postura empresarial e executiva que havia desenvolvido e aperfeiçoado meticulosamente ao longo dos anos de carreira no mercado financeiro. Vou receber alguns investidores internacionais importantes amanhã cedo para discutir detalhadamente a transformação completa do antigo escritório do pai em um espaço comercial moderno e preciso urgentemente começar a implementar mudanças estruturais significativas. Mas para onde exatamente eu vou morar?
Perguntei com minha voz saindo pequena, frágil e quase como um sussurro desesperado. Lucas deu de ombros com uma casualidade cruel e despreocupada que me cortou como uma lâmina afiada. A senhora sempre pode ficar temporariamente com a tia Carmen por algum tempo? Ou então sempre tem aquela garagem misteriosa que o pai inexplicavelmente lhe deixou na herança? Ele respondeu acompanhado de uma risada seca e cortante que feriu profundamente como uma punhalada certeira. Por que diabos ele deixou aquele lixo inútil especificamente para a senhora? É um verdadeiro mistério completo para mim. O que a senhora pretende fazer concretamente com aquilo? Abrir uma oficina mecânica suja na sua idade avançada? Senti algo fundamental dentro de mim se despedaçar completamente naquele momento. Tentei desesperadamente argumentar que precisava de mais tempo para me organizar, que não podia simplesmente abandonar tudo e sair naquela mesma noite fria. Foi precisamente então que ele pronunciou as palavras venenosas que marcariam para sempre minha alma ferida. Você não passa de uma velhinha completamente inútil e imprestável, mãe. O que você faria concretamente com uma herança de verdadeiro valor? Papai sabia perfeitamente disso. A crueldade gratuita foi tão inesperada e brutal, tão completamente em desacordo com o filho carinhoso que pensei ter criado e educado com tanto amor, que fiquei literalmente sem palavras de tanta surpresa e dor. Simplesmente peguei minha bolsa de couro marrom, a mala que ele já havia empacotado para mim sem minha permissão e a chave enferrujada que o doutor Mendes tinha me entregado cerimoniosamente após a leitura oficial do testamento. Dirigi completamente sem rumo definido pelas ruas desertas da cidade, com as lágrimas salgadas embaçando perigosamente minha visão, já prejudicada pela idade. Como chegamos exatamente a esse ponto doloroso? Como não consegui perceber claramente o homem frio e calculista que meu filho havia gradualmente se tornado? Essas perguntas torturantes giravam incessantemente em minha mente confusa, enquanto finalmente cheguei a uma rua completamente desconhecida, no distrito industrial decadente, observando fixamente uma garagem aparentemente dilapidada com um cadeado enferrujado e pesado trancando firmemente a porta de metal. Minha mão direita tremia violentamente ao inserir cuidadosamente a chave na fechadura resistente. A porta pesada rangeu em protesto audível quando a empurrei com esforço, enquanto o feixe fraco da minha lanterna de bolso cortava lentamente a escuridão densa e úmida acumulada por longas décadas de abandono. E então simplesmente congelei completamente no lugar. O interior misterioso não estava absolutamente cheio de lixo descartado ou ferramentas abandonadas e enferrujadas como eu ingenuamente esperava encontrar. O espaço amplo à minha frente continha impressionantemente 3 veículos majestosos, cobertos cuidadosamente com capas de tecido premium, arranjadas com precisão meticulosa e profissional. Mas foi o objeto reluzente e misterioso, parcialmente visível sob uma das capas, que literalmente parou meu coração acelerado. A grade cromada inconfundível e brilhante do que claramente parecia ser um automóvel clássico de valor incalculável reluzia suavemente sob a luz trêmula da lanterna. Com dedos completamente trêmulos de ansiedade e curiosidade, puxei delicadamente a capa de proteção do primeiro veículo misterioso. O que se revelou diante dos meus olhos atônitos me deixou literalmente sem fôlego e com o coração disparado. Um magnífico Aston Martin DB5 de 1963 em prata imaculada e reluzente, absolutamente idêntico ao modelo icônico que Sean Connery dirigia elegantemente nos filmes clássicos de James Bond, que Ricardo assistia religiosamente e amava com verdadeira paixão. O automóvel brilhava intensamente como se tivesse acabado de sair diretamente da fábrica inglesa. Não como se estivesse esquecido e abandonado nesta garagem obscura e empoeirada por longos anos. Ricardo, sussurrei emocionadamente para o silêncio absoluto que dominava o ambiente. O que você estava secretamente fazendo aqui? Em 40 anos completos de casamento aparentemente transparente,
Meu marido jamais havia sequer mencionado superficialmente colecionar automóveis clássicos. Nunca houve uma única dica ou indício dessa paixão oculta, desse investimento misterioso, dessa vida completamente secreta e paralela. Com as mãos tremendo incontrolavelmente de nervosismo e expectativa, descobri cuidadosamente o segundo veículo misterioso, revelando um deslumbrante Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, de 1956. Suas famosas portas asa características e linhas elegantes eram absolutamente inconfundíveis, mesmo para meus olhos completamente destreinados em automóveis de colecionador. O terceiro veículo revelou-se uma esplêndida Ferrari 275 GTB4 de 1967, em um vermelho profundo e vibrante que me lembrava instantaneamente do vinho tinto especial que Ricardo pedia cerimoniosamente em nossos aniversários românticos. Cada automóvel magnífico estava meticulosamente acompanhado por uma pasta de couro legítimo, contendo documentação completa e detalhada, certificados oficiais de procedência e autenticidade, registros minuciosos de manutenção preventiva e histórico completo. Mesmo sem ser absolutamente especialista no assunto, intuía claramente que não eram simplesmente carros bonitos e decorativos, mas verdadeiros tesouros automobilísticos, relíquias históricas de valor completamente incalculável. Foi precisamente então que notei o envelope pardo e grosso colado cuidadosamente na parede lateral com meu nome completo, escrito na caligrafia inconfundível e elegante de Ricardo. Ao lado havia um interruptor elétrico antigo, que, quando acionado com curiosidade, revelou algo absolutamente extraordinário. Esta definitivamente não era uma garagem comum e abandonada. O espaço havia sido profissionalmente reformado e equipado com sistemas sofisticados de controle climático automático, piso especializado em epóxi brilhante e recursos avançados de segurança eletrônica. Não era um prédio negligenciado e deteriorado, mas um verdadeiro santuário automobilístico cuidadosa e profissionalmente projetado para a preservação perfeita. Afundei lentamente em um banco de couro genuíno posicionado estrategicamente contra a parede lateral, com o envelope pesado e misterioso tremendo em minhas mãos ansiosas. Com o coração acelerado perigosamente, quebrei cuidadosamente o lacre de cera vermelha e comecei a ler atentamente a carta que mudaria completamente e para sempre tudo. Minha queridíssima e amada Helena. Começavam as primeiras linhas escritas com a letra cuidadosa de Ricardo. Se você está lendo estas palavras neste exato momento, então eu inevitavelmente me fui para sempre, e você finalmente descobriu o que eu vinha considerar como meu presente final e mais precioso para você. As primeiras palavras emocionantes de Ricardo fizeram minhas mãos tremerem ainda mais violentamente. Respirei profunda e pausadamente, tentando controlar minha ansiedade, e continuei lendo com atenção redobrada. Primeiro e mais importante, preciso dizer sinceramente que sinto muito profundamente pelo choque inevitável e confusão natural que você certamente deve estar sentindo intensamente agora. O segredo absoluto não tinha jamais a intenção deliberada de machucar ou prejudicar você, meu amor eterno, mas exclusivamente de proteger cuidadosamente o que eu estava secretamente construindo e desenvolvendo para garantir o seu futuro confortável e seguro. Uma lágrima salgada escorreu lentamente pelo meu rosto enrugado. Ricardo sempre foi naturalmente protetor e cuidadoso comigo, mas jamais imaginei remotamente a extensão completa e impressionante dessa proteção dedicada. Há exatos 6 anos atrás, quando recebi oficialmente meu diagnóstico médico devastador, os especialistas me informaram categoricamente que eu tinha no máximo 5 anos de vida pela frente. Eu consegui ultrapassar milagrosamente esse prazo estabelecido por 1 ano completo, mas sempre soube conscientemente que nosso tempo precioso juntos era drasticamente limitado,
E eu absolutamente precisava garantir definitivamente que você seria completamente cuidada e protegida financeiramente depois que eu inevitavelmente partisse. Parei completamente de ler por alguns momentos, tentando desesperadamente conter o choro que ameaçava me dominar completamente. O diagnóstico de insuficiência cardíaca progressiva e degenerativa havia sido absolutamente devastador para toda a nossa família. Mas Ricardo sempre minimizava conscientemente sua gravidade real, insistindo otimisticamente que ainda tinha muito tempo pela frente para viver. Sei perfeitamente que você está se perguntando intensamente sobre o testamento oficial, sobre por que razão específica eu deliberadamente deixei nossa casa familiar para Lucas em vez de diretamente para você. Acredite sinceramente em mim, minha querida. Esta decisão dolorosa me causou mais noites completamente insones do que minha própria condição de saúde deteriorada. Minhas mãos tremiam tão intensamente que precisei colocar temporariamente a carta no chão frio por alguns momentos para me recompor emocionalmente. Na última década completa, observei atentamente nosso filho único mudar gradual, mas drasticamente. O garoto ambicioso e determinado que criamos e educamos com tanto amor se transformou em algo completamente diferente, algo consideravelmente mais duro e calculista do que eu jamais quis ou desejei que ele se tornasse. A verdade dolorosa é que eu temia genuinamente o que aconteceria inevitavelmente com você, se eu deixasse tudo igualmente para vocês dois em conjunto, ou mesmo se eu dividisse os bens equitativamente. Uma lágrima pesada caiu diretamente no papel delicado, borrando levemente a tinta azul escura. Lucas certamente teria encontrado maneiras eficientes de controlar todos os bens, de gerenciar sua parte exclusivamente para o benefício próprio dele, como ele diplomaticamente diria. Eu observei atentamente como ele fala desrespeitosamente com você quando acredita que não estou ouvindo atentamente, como ele sistematicamente desconsidera suas opiniões válidas e necessidades legítimas. Não tinha percebido conscientemente que Ricardo havia notado cuidadosamente essas interações tensas e desrespeitosas. Eu sempre dava desculpas compreensivas para o comportamento crescentemente desdenhoso de Lucas, dizendo repetidamente a mim mesma que ele estava simplesmente ocupado demais, apenas estressado com sua carreira exigente no mercado financeiro. Então criei deliberadamente esta herança dividida com intenções muito específicas e calculadas. Lucas recebeu exatamente o que verá como a parte valiosa e desejável: a cobertura luxuosa, os investimentos visíveis e conhecidos, os símbolos tradicionais de status social. Mas o que você está observando agora mesmo, meu amor eterno, representa a verdadeira riqueza real. Meu coração disparou perigosamente enquanto continuava lendo cada palavra reveladora. Apenas estes 3 automóveis clássicos valem conjuntamente aproximadamente 12 milhões de reais no mercado atual de colecionadores. 12 milhões de reais? Olhei completamente incrédula para as 3 máquinas silenciosas e majestosas, suas superfícies metálicas reluzentes refletindo perfeitamente as luzes LED do teto. Isso simplesmente não podia estar correto. A documentação oficial confirmará detalhadamente sua procedência legítima e autenticidade comprovada. E você encontrará as informações completas de contato de André Meirelles, meu negociante especializado e consultor de absoluta confiança para estas aquisições estratégicas. Ele poderá ajudá-la profissionalmente com qualquer decisão que você venha a tomar sobre eles. Continuei lendo cada palavra cuidadosamente, cada frase revelando progressivamente mais detalhes do plano meticuloso e elaborado de Ricardo. Mas os automóveis clássicos são absolutamente apenas o começo dessa surpresa. No cofre secreto localizado atrás da nossa fotografia romântica em Paraty, a combinação numérica é a data completa do nosso casamento abençoado.
Você encontrará lá a documentação oficial de várias propriedades de investimento que adquiri estrategicamente nos últimos 6 anos, todas cuidadosamente colocadas em um fundo fiduciário transferido automaticamente para seu nome, após minha morte inevitável. Levantei-me cambaleante com as pernas completamente bambas e me dirigi tremulamente até a fotografia emoldurada na parede. A imagem mostrava Ricardo e eu caminhando pela Rua das Pedras Irregulares, rindo alegremente enquanto um músico de rua talentoso nos fazia uma serenata romântica durante nossa viagem comemorativa de 35º aniversário de casamento. O cofre eletrônico abriu com um clique suave e preciso, quando digitei cuidadosamente a data sagrada do nosso casamento. Lá dentro, organizadamente arrumados, encontrei uma pasta extremamente grossa e vários pendrives modernos muito bem rotulados e identificados. O documento principal estava formalmente intitulado Inventário Completo de Bens para Helena Martins. Abri-o cuidadosamente e imediatamente tive que me sentar novamente enquanto colunas intermináveis de números impressionantes e descrições detalhadas de propriedades nadavam confusamente diante dos meus olhos cansados. Edifícios residenciais de apartamentos em São Paulo, propriedade comercial estratégica em Porto Alegre, um sítio encantador na região vinícola prestigiosa do Vale dos Vinhedos, portfólios diversificados de ações blue chip, títulos governamentais seguros, investimentos em startups promissoras. O valor total calculado no final da página me deixou completamente atordoada e sem fôlego. Voltei imediatamente à carta reveladora, com as mãos tremendo incontrolavelmente. Sei perfeitamente que tudo isso é completamente avassalador. E sinto muito, sinceramente, por ter mantido absolutamente tudo em segredo total. No início, era simplesmente um projeto pessoal para canalizar minha ansiedade crescente sobre o futuro incerto. Mas à medida que o portfólio cresceu exponencialmente, percebi claramente que revelá-lo prematuramente poderia colocá-lo em risco significativo se Lucas descobrisse a extensão real desses bens. Ricardo havia sabido exatamente. Ele havia antecipado precisamente o que aconteceria inevitavelmente. Tinha previsto cuidadosamente como Lucas reagiria caracteristicamente. Todo o meu amor profundo agora e para sempre eternamente, Ricardo. Passei aquela primeira noite solitária em um sofá de couro confortável que descobri em um pequeno escritório adjacente perfeitamente equipado. Pela manhã clara, apreciei completamente a extensão impressionante das preparações meticulosas de Ricardo. O escritório continha um banheiro compacto mais completo com chuveiro funcionando, uma geladeira pequena, mas bem abastecida com água gelada e provisões básicas, e até mesmo um pequeno armário organizado com várias mudas de roupa do meu tamanho exato, com as etiquetas originais ainda cuidadosamente presas. A luz natural do dia revelou que a garagem definitivamente não era um espaço industrial negligenciado, mas uma instalação meticulosa e profissionalmente renovada. O que parecia dilapidado e abandonado por fora era uma camuflagem completamente intencional, escondendo perfeitamente os tesouros inestimáveis lá dentro. Após um café da manhã simples, mas nutritivo, liguei para o número de André Meirelles que Ricardo havia incluído cuidadosamente em sua carta. Ele atendeu prontamente no segundo toque. Senhora Martins, eu estava ansiosamente esperando sua ligação. Primeiro, por favor, aceite minhas condolências mais sinceras pela sua perda irreparável. Ricardo não era apenas um cliente valioso, mas um amigo querido e respeitado. 2 horas depois, um homem distinto de 60 e poucos anos chegou pontualmente. André Meirelles parecia exatamente como sua voz havia sugerido. Cabelos grisalhos bem cuidados, impecavelmente vestido em um blazer de tweed clássico, com detalhes de couro genuíno nos cotovelos. Seu marido começou a adquirir estes veículos há aproximadamente 6 anos, explicou profissionalmente enquanto examinávamos os carros juntos admiradamente.
Ele foi extraordinariamente metódico e criterioso em sua abordagem sistemática. Cada compra foi cuidadosa e minuciosamente pesquisada por autenticidade comprovada, procedência legítima e potencial sólido de investimento. Mas por que especificamente carros clássicos? Perguntei curiosa, ainda lutando para conectar esta paixão oculta com o marido que pensava conhecer completamente. André sorriu gentilmente com compreensão. Ele me explicou uma vez detalhadamente. Disse que carros eram bens tangíveis e físicos, objetos belos que traziam alegria genuína simplesmente por existirem majestosamente. Ao contrário de ações abstratas ou títulos intangíveis, eles podiam ser apreciados simultaneamente em vários níveis distintos, como arte visual, como maravilhas da engenharia, como artefatos históricos únicos e como investimentos financeiros sólidos. A coleção atualmente vale aproximadamente 12 milhões de reais. Exatamente como Ricardo indicou precisamente em sua carta, continuou André metodicamente. Mas seu valor tem aumentado consistentemente. Estes modelos específicos são considerados investimentos de primeira linha no mundo exclusivo de carros de colecionador. 3 dias depois, encontrei algo que mudaria completamente minha perspectiva sobre o futuro. Entre os documentos cuidadosamente organizados, descobri a escritura de uma casa modesta, mas absolutamente encantadora em Búzios, uma cidade costeira paradisíaca que visitamos várias vezes ao longo dos anos e sempre amamos profundamente. De acordo com a papelada oficial, Ricardo a havia comprado há 4 anos, totalmente mobiliada e completamente pronta para morar imediatamente. Eu tinha uma casa verdadeira, um lar legítimo. Não apenas esta garagem valiosa, por mais precioso que fosse seu conteúdo inestimável. A viagem serpenteante para Búzios acalmou profundamente algo em minha alma que estava ferido e sangrando desde a morte de Ricardo. Enquanto a estrada asfaltada serpenteava graciosamente ao longo das falésias rochosas, oferecendo vislumbres espetaculares do vasto Atlântico azul turquesa, me senti respirando mais profunda e calmamente do que havia feito em semanas. Segui cuidadosamente as direções até uma casa de pedra modesta, mas charmosa, parcialmente escondida atrás de ciprestes adultos e frondosos. A propriedade não era grande nem ostentosa, mas irradiava charme natural e privacidade absoluta. Com a chave correta do pacote de documentos, destranquei a porta principal e entrei silenciosamente. O interior me fez parar completamente no meio do caminho, tomada por uma emoção avassaladora. Cada detalhe parecia ter sido escolhido específica e amorosamente pensando exclusivamente em mim. 3 meses haviam se passado serenamente quando estabeleci uma rotina diária que parecia cada vez mais natural e reconfortante. Dividia meu tempo equilibradamente entre a manutenção carinhosa da casa, a exploração gradual da minha nova comunidade acolhedora e a gestão responsável das responsabilidades que acompanhavam o legado completamente inesperado de Ricardo. Com a orientação profissional e competente da advogada Patrícia Vasconcelos, havia estabelecido um sistema confortável e eficiente para supervisionar adequadamente as várias propriedades e investimentos diversificados. Estava podando cuidadosamente rosas perfumadas no jardim ensolarado quando um automóvel que não reconhecia completamente parou em frente ao portão. Uma mulher saiu elegantemente, alta e profissional, com a eficiência característica de alguém definitivamente acostumado a gerenciar crises empresariais urgentes. Senhora Martins, sou Clara Oliveira, assistente executiva pessoal de Lucas. Posso conversar brevemente com a senhora sobre um assunto extremamente importante? Algo em sua maneira tensa e urgente sob o verniz profissional me causou uma onda crescente de preocupação genuína. Na sala de estar aconchegante, Clara sentou-se rigidamente na beira do sofá, recusando educadamente minha oferta hospitaleira de chá gelado. Senhora Martins, estou aqui porque Lucas passou por alguns contratempos financeiros extremamente significativos recentemente. Ele me pediu especificamente para falar diretamente com a senhora,
pois sentiu que talvez não atendesse às ligações dele imediatamente. E que tipo específico de contratempos? Perguntei calmamente, embora uma sensação desconfortável de afundamento sugerisse que eu já sabia intuitivamente a resposta. Financeiros, principalmente e substancialmente. Ela abriu metodicamente uma pasta fina e organizada. Os custos de reforma da cobertura excederam drasticamente as estimativas originais em quase o dobro do orçamento inicial. Houve problemas estruturais sérios que não puderam ser previstos antecipadamente, exigindo um investimento adicional completamente substancial e inesperado. Não fiquei absolutamente surpresa com essa revelação. Ricardo havia mencionado especificamente a infraestrutura envelhecida do prédio anos atrás. Embora suas sugestões práticas sobre manutenção preventiva necessária tivessem sido sistematicamente desconsideradas como despesas desnecessárias e exageradas. Simultaneamente, continuou Clara metodicamente. O principal investimento de Lucas falhou completamente e catastroficamente. Ele havia comprometido capital substancial para um projeto de desenvolvimento que encontrou obstáculos regulatórios inesperados e burocráticos. Os detalhes são extremamente complexos, mas essencialmente ele está enfrentando perdas devastadoras, com ativos líquidos drasticamente limitados. Entendo perfeitamente a situação, respondi, mantendo cuidadosamente minha expressão neutra. E como isso me diz respeito diretamente? Clara se moveu visivelmente desconfortável na cadeira. Senhora Martins, para ser completamente franca e direta, Lucas necessita urgentemente de assistência financeira substancial. Ele está plenamente ciente de que a senhora possui recursos que poderiam ajudá-lo significativamente a evitar a falência total e perder definitivamente a cobertura. Aí estava finalmente o pedido que eu esperava desde o confronto doloroso 3 meses atrás. Não um pedido sincero de desculpas, não uma tentativa genuína de reconciliação, mas um apelo financeiro desesperado, entregue por uma intermediária profissional para evitar a humilhação pessoal de perguntar diretamente. No dia seguinte, em vez de ligar imediatamente para Lucas, dirigi determinadamente para a cidade para observar a situação da cobertura pessoalmente. O porteiro, me reconhecendo dos meus anos morando anteriormente ali, me permitiu subir sem ligar antecipadamente para avisar. O que encontrei era verdadeiramente desolador e chocante. A casa, que uma vez foi elegante e sofisticada, havia sido completamente esvaziada até a estrutura básica na maioria das áreas, com fiação elétrica e encanamento completamente expostos, criando um labirinto perigoso e inabitável. Eu estava examinando cuidadosamente os danos causados pela infiltração quando ouvi a porta da frente se abrir bruscamente. Mãe! A voz de Lucas se propagou pelo espaço completamente esvaziado. O porteiro disse que a senhora estava aqui inspecionando. Ele apareceu na entrada e me surpreendi genuinamente com o quanto parecia diferente e abatido. Sua aparência normalmente impecável havia escorregado drasticamente. Suas roupas ainda eram caras e de boa qualidade, mas amarrotadas e descuidadas, seu rosto mostrando claramente o estresse de noites consecutivas sem dormir adequadamente. Eu queria ver a situação por mim mesma. Expliquei simplesmente, gesticulando para a demolição que nos cercava completamente. Lucas passou a mão nervosamente pelo cabelo desalinhado. Um gesto característico de frustração que reconheci claramente de sua infância. Eu presumo que Clara conversou com a senhora ontem sobre minha situação. Ela explicou sua situação financeira atual, confirmei neutralmente. E então? A única palavra continha um peso pesado de expectativa desesperada. Preciso entender a situação completa antes de tomar qualquer decisão responsável. Passei cuidadosamente por uma pilha de acessórios de construção descartados. Isso está bem diferente do que você descreveu quando começou as reformas ambiciosas. Ele deu uma risada curta e completamente sem humor. Sim, bem, as coisas raramente saem exatamente como planejado na construção ou na vida. O que especificamente aconteceu com o projeto de investimento?
Perguntei gentilmente. Algo no meu tom deve ter rompido sua postura defensiva. Ele afundou pesadamente em um balde virado, parecendo completamente exausto. Eu me estendi demais financeiramente e imprudentemente. A oportunidade de desenvolvimento parecia absolutamente garantida e lucrativa. Condomínios de luxo em uma área promissora e em crescimento. As vendas pré-construção já eram extremamente fortes e encorajadoras. Eu comprometi não apenas o capital disponível, mas peguei emprestado pesadamente contra outros bens, incluindo o valor aumentado antecipado da cobertura. E então a revisão ambiental obrigatória encontrou problemas sérios de contaminação do solo que não foram adequadamente divulgados inicialmente. Os custos de remediação ambiental tornaram o projeto completamente inviável financeiramente. Os investidores se retiraram imediatamente. Por que você não me procurou antes que as coisas chegassem a este ponto crítico? Perguntei com curiosidade genuína. Sua expressão endureceu momentaneamente. Depois da nossa última conversa tensa, depois de descobrir sobre a herança do pai e perceber que você não era apenas uma vítima indefesa, orgulho, eu suponho. Então a senhora tomou sua decisão sobre me ajudar financeiramente? Perguntou tentando soar casual. Estou disposta a ajudar, Lucas, mas não incondicionalmente e definitivamente não simplesmente escrevendo um cheque em branco para cobrir suas dívidas. Olhei para ele diretamente. Vamos precisar discutir isso apropriadamente e detalhadamente. Não aqui, cercados pela evidência de decisões apressadas. Venha para Búzios amanhã de manhã. Vamos conversar sobre um caminho sustentável para frente. Lucas chegou à casa pontualmente às 11 horas da manhã seguinte. Sua aparência notavelmente mais polida e cuidada do que no dia anterior. Um esforço deliberado? Suspeitei conscientemente, para projetar um controle que definitivamente não mais possuía completamente. A senhora tem uma vista absolutamente adorável. Ele comentou rigidamente, enquanto eu o conduzia até o pátio dos fundos, onde havia arranjado cuidadosamente assentos confortáveis e um almoço leve e nutritivo. Seu pai escolheu muito bem este lugar, concordei emocionadamente. Ele se lembrou perfeitamente do quanto eu amo a costa brasileira. Depois de servir chá gelado para nós dois, entreguei-lhe uma pasta de couro que havia preparado meticulosamente naquela manhã, contendo documentos cuidadosamente selecionados dos registros organizados de Ricardo. Estas são projeções financeiras detalhadas e avaliações técnicas de manutenção para a cobertura, expliquei enquanto ele examinava as páginas com crescente surpresa. Seu pai as encomendou há 3 anos, antecipando falhas importantes, eventuais nos sistemas do prédio. Lucas franziu a testa confuso. O pai nunca mencionou especificamente nada disso para mim. Ele tentou várias vezes. Corrigi gentilmente, mas firmemente. Várias vezes você desconsiderou sistematicamente as preocupações dele como cautela excessiva e desnecessária. Primeiro, transparência financeira completa. Respondi determinadamente. Preciso ver absolutamente tudo sem exceção. Todas as contas, dívidas pendentes, contratos assinados, compromissos assumidos, sem passivos escondidos ou omissões convenientes. Tudo bem, aceito essa condição. Ele assentiu rigidamente. Gestão financeira profissional daqui para frente obrigatoriamente. Continuei metodicamente. Você demonstrou claramente que seu julgamento nestes assuntos cruciais é comprometido pela impulsividade e excesso de confiança perigoso. Então eu vou ter uma mesada como uma criança dependente? Sua expressão escureceu visivelmente. Como alguém que cometeu sérios erros de cálculo financeiro e precisa de proteção adequada, corrigi pacientemente. Não é punitivo, Lucas. É protetor tanto dos bens quanto de você mesmo. Durante as semanas seguintes, trabalhamos juntos para implementar um plano estruturado e realista. A cobertura foi eventualmente vendida por um valor que permitiu a Lucas liquidar completamente suas dívidas mais urgentes e começar novamente em um apartamento menor, mas ainda elegante e adequado.
O processo não foi simples nem indolor. Houve momentos de tensão significativa quando o orgulho de Lucas colidia com a realidade prática das suas circunstâncias financeiras. Mas, gradualmente, através de conversas honestas e às vezes difíceis, começamos a reconstruir não apenas sua estabilidade financeira, mas também nossa relação familiar danificada. As sessões de terapia que insisti como parte obrigatória do nosso acordo revelaram-se transformadoras para ele, de maneiras que nenhum de nós poderia antecipar ou prever. O terapeuta ajudou Lucas a compreender os padrões de comportamento que haviam contribuído para seus problemas financeiros e pessoais. Eu nunca realmente percebi como tratava você, ele me confessou durante uma de nossas conversas mensais regulares. Sempre pensei que estava sendo prático, eficiente, mas na verdade estava sendo desrespeitoso e condescendente. As pessoas podem mudar e crescer, Lucas, respondi suavemente. Seu pai acreditava nisso também. Por isso criou esta situação complexa. 6 meses após nossa primeira conversa em Búzios, Lucas havia se estabelecido em sua nova vida com humildade genuína, que eu não via desde sua juventude. O fundo que estabeleci para ele permanecia sob supervisão profissional, mas com sua participação crescente nas decisões à medida que demonstrava maturidade financeira consistente. Mãe, ele disse durante uma visita especialmente significativa, eu gostaria de ver os carros do pai. Foi a primeira vez que ele havia demonstrado interesse genuíno no legado de Ricardo, além do valor monetário. Dirigimos juntos para a garagem, onde André Meirelles nos encontrou para uma visita guiada adequada. Seu pai escolheu cada um destes veículos com critério específico, explicou André, enquanto descobríamos cuidadosamente cada automóvel. Não eram apenas investimentos, mas símbolos de diferentes períodos da vida dele. Lucas tocou reverentemente no capô do Aston Martin. Lembro-me dele assistindo aos filmes de James Bond repetidamente quando eu era criança. Sempre disse que um dia teria um carro como este. E ele conseguiu, observei suavemente, mas mais importante, ele garantiu que você aprendesse que verdadeiro valor não está em possuir objetos caros, mas em compreender responsabilidade e relacionamentos. Naquele momento, vendo meu filho finalmente entendendo a lição que Ricardo havia cuidadosamente construído, senti uma paz profunda que não experimentava desde a morte do meu marido. Você gostaria de dirigir um deles? Perguntei espontaneamente. Seus olhos se iluminaram como quando era criança. Realmente, a senhora deixaria? Sob uma condição, sorri. Que você entenda que está dirigindo não apenas um carro, mas a história e o amor que seu pai colocou em cada decisão que tomou por nossa família. Enquanto observava Lucas dirigir cuidadosamente o Mercedes pelas ruas costeiras, com André ao lado oferecendo instruções técnicas, senti Ricardo presente conosco de uma maneira quase tangível. Seu plano elaborado não era apenas sobre dinheiro ou bens materiais, mas sobre ensinar lições essenciais, sobre caráter, responsabilidade e o verdadeiro significado de herança familiar. 2 anos completos haviam se passado desde aquela noite desesperadora na garagem, quando contemplo serenamente o pôr do sol dourado em Búzios, de uma maneira que nunca teria imaginado remotamente possível. A casa de Ricardo, verdadeiramente minha casa agora, tornou-se genuinamente meu lar. Um santuário preenchido abundantemente com novos amigos queridos, novas memórias preciosas e uma sensação profunda de propósito que pensava ter perdido para sempre. Nossa relação familiar, embora ainda marcada por cicatrizes antigas que talvez nunca desapareçam completamente, encontrou um novo equilíbrio saudável e respeitoso. Lucas agora me visita regularmente. Não por obrigação ou necessidade financeira, mas por escolha genuína e afeto verdadeiro. Trazemos nossos netos ocasionalmente para passar fins de semana na casa da praia, criando memórias familiares que Ricardo teria adorado testemunhar. O fundo fiduciário que estabeleci para Lucas permanece sob supervisão profissional competente, mas ele agora participa ativamente e responsavelmente de todas as decisões importantes.
Mais significativo ainda, ele desenvolveu uma compreensão madura sobre dinheiro, investimentos e responsabilidade que seu pai sempre esperou que ele alcançasse naturalmente. Mãe, ele me disse recentemente durante uma conversa particularmente tocante, eu finalmente entendo o que papai estava tentando me ensinar. Não era sobre merecer dinheiro ou herdar bens automaticamente. Era sobre merecer confiança e demonstrar caráter genuíno. Quanto aos automóveis preciosos, mantemos a coleção intacta como Ricardo desejava, mas ocasionalmente organizamos pequenos passeios familiares. Lucas aprendeu a dirigir cada um dos 3 veículos clássicos com o respeito e cuidado que eles merecem, tratando-os não como possessões pessoais, mas como patrimônio familiar a ser preservado para as próximas gerações. Ainda dirijo o Aston Martin ocasionalmente pelas estradas costeiras serpenteantes, sentindo como se Ricardo estivesse presente no banco do passageiro, sorrindo com aprovação paternal. Durante esses momentos especiais, converso com ele mentalmente, atualizando-o sobre nossa família, sobre como o Lucas amadureceu, sobre como nossos netos estão crescendo. A garagem aparentemente abandonada, longe de ser o insulto desrespeitoso que Lucas inicialmente imaginou, provou ser o presente mais valioso e transformador, não apenas por seu conteúdo material impressionante, mas pelo que representava simbolicamente. A profunda compreensão de Ricardo de quem realmente éramos, tanto seu filho quanto eu, e o que ambos precisávamos fundamentalmente para crescer como pessoas. André Meirelles tornou-se não apenas um consultor profissional, mas um amigo querido da família. Ele frequentemente nos visita para verificar os automóveis e compartilhar histórias fascinantes sobre como Ricardo meticulosamente selecionou cada peça da coleção. Seu marido sempre dizia que estava construindo algo maior que uma simples coleção de carros. André me contou recentemente. Ele estava construindo lições, criando oportunidades para crescimento, plantando sementes para o futuro da família. Mariana, minha vizinha e confidente querida, tornou-se uma amiga íntima, indispensável. Juntas, exploramos a região, participamos de atividades comunitárias locais e desfrutamos da aposentadoria ativa que Ricardo havia cuidadosamente planejado para mim. Ela frequentemente observa como mudei desde minha chegada inicial a Búzios. Você chegou aqui ferida e perdida? Ela comenta carinhosamente. Agora irradia uma confiança e serenidade que inspira outras mulheres da nossa idade a redescobrir suas próprias possibilidades. Algumas vezes, especialmente durante o fim da tarde dourado, quando a luz suave bate no oceano, da mesma maneira mágica que costumava iluminar o rosto amado de Ricardo, sinto uma gratidão tão profunda e avassaladora que quase dói fisicamente. Por sua previsão extraordinária, por seu amor meticuloso e protetor e pela chance completamente inesperada que me proporcionou de redescobrir minha força interior em uma idade em que o mundo frequentemente torna as mulheres invisíveis e irrelevantes. Estabeleci também uma pequena fundação beneficente, usando parte da renda dos investimentos, focada em ajudar mulheres mais velhas que se encontram em situações similares à minha, após perderem seus cônjuges. Ricardo ficaria orgulhoso sabendo que sua previsão cuidadosa não apenas me protegeu, mas também está ajudando outras mulheres a encontrar independência e dignidade. A chave enferrujada que girei tremulamente naquela noite desesperada destrancou muito mais que uma porta esquecida e abandonada. Abriu um futuro que eu jamais poderia ter imaginado para mim mesma. Um capítulo completamente novo em que, aos 67 anos, descobri que minha vida não estava terminando com a perda devastadora do meu marido, mas apenas entrando em uma fase inesperada, rica e gratificante. Hoje, enquanto observo o sol se pondo magnificamente sobre o Atlântico, com a brisa marinha carregando o aroma de jasmim do jardim que cultivo carinhosamente, sinto Ricardo presente em cada detalhe desta vida que ele tão amorosamente projetou para mim. Seu maior presente não foram os milhões de reais em bens e investimentos,
mas a redescoberta da minha própria força, dignidade e capacidade de recomeçar. A verdadeira herança que Ricardo me deixou foi a compreensão de que nunca é tarde demais para uma mulher reivindicar sua vida, estabelecer seus próprios termos e descobrir que sua história mais importante pode estar apenas começando.